Oi, Priscila, boa noite. Seja bem-vinda a essa live que eu e o Fernando preparamos aí com muito carinho para vocês. Vou aguardar mais alguns minutos, tá? Para ver se alguém mais já vai entrando. Boa noite, Priscila. Você é de São José dos Campos, ah, que legal. Eu falo de Goiás. A internet, né? Conseguindo conectar a gente. Vou esperar só mais alguns minutinhos, tá, Priscila? Bom, enquanto o pessoal vai entrando, esse é um projeto, né, que eu comecei no mês passado, de trazer pessoas da área, né, que possa agregar no conhecimento de quem trabalha em laboratório, de quem tem essa vivência, né, tanto com as normas de qualidade, quanto a rotina laboratorial mesmo, né. E a Daiane entrou. Daiane, boa noite. A Lucas. A Daiane avisou que é o Lucas, pelo que eu entendi, né? Então, para agora, mês de julho, eu convidei o Fernando. O Fernando, ele é químico, mas ele é quase um metrologista, né? Porque ele é bem especialista na parte de incerteza de medição. E é um assunto que trava, né? Bastante as pessoas, assim como a validação analítica, que é o tema que eu mais trabalho também dentro dos meus serviços, dentro da minha empresa, junto aí com a incerteza e com toda a parte estatística, na verdade, né? O pessoal tem bastante dificuldade. Então, a gente vai fazer esse bate-papo aqui, correlacionando, né, a validação com a incerteza de medição, e vocês podem ir colocando as dúvidas de vocês no chat, tá? Que eu só vou introduzir com algumas perguntas para o Fernando, e depois a gente vai interagindo aí com as dúvidas de vocês, pode ser? Vocês estão me ouvindo bem? Só deixem aí, por favor, no chat. Tem um delay, né? Eu vou esperar aqui. Daiane e Priscila, se vocês estiverem me ouvindo bem, só coloquem aqui, por favor. Maísa, oi, Maísa. Boa noite. Bom, acredito que vocês estão ouvindo bem, né? Tudo ótimo, então tá. Vou chamar o Fernando aqui para a gente já iniciar. A Maísa sempre. Agora, a Maísa está sempre nas transmissões. Então, vou chamar o Fernando aqui para a transmissão. Oi, Fernando, boa noite. Oi, boa noite, Kelly, tudo bem? Boa noite para todo mundo. Obrigada, viu? É um prazer você estar aqui. Deixa eu só alterar aqui esse layout, acho que assim fica melhor. Obrigada por você disponibilizar aí uma horinha do seu tempo. Eu sei que a nossa vida não é, né, tão tranquila assim, de estar sempre envolvido em vários tipos de serviços, e você tirou essa uma hora aí para a gente conversar, né, sobre esse assunto que nos interessa muito a mim, muito a você. E eu espero que interesse também ao público, né? Porque a intenção aqui é a gente clarear a mente de vocês e tornar mais digestivo esses assuntos que envolvem aí a estatística, principalmente, né? Que eu acho que é um grande problema. Então, eu vou deixar o Fernando se apresentar. Tá ok. Então, eu agradeço o convite, né? Começo agradecendo essa participação, essa oportunidade que a gente tem de falar sobre os assuntos de laboratório, de validação analítica, de incerteza, estatística aplicada, porque isso aí, como está muito incipiente, principalmente a área de química e biologia, quanto mais a gente fizer, mais a gente avança nesse conhecimento, mais as pessoas vão se orientando para dominar os seus próprios processos, né? Porque essas são as ferramentas, são os objetivos delas. Meu nome é Fernando Cunha, como aquele falou, eu sou químico metrologista, né? Eu fico dividido um pouco.
mas eu me vejo mais no papel de metrologista, porque quando eu vou ajudar o laboratório a pensar dentro da metrologia, às vezes eu tenho que ser mais metrologista do que químico, porque às vezes os conceitos se conflitam um pouco. Mas tive a oportunidade, desde a graduação, há mais de 10 anos atrás, uns 10 anos atrás, começar a estudar esse assunto da metrologia e comecei lá no Ministério da Agricultura, fazendo as primeiras planilhas, os primeiros testes, e daí para frente eu fui atendendo várias outras instituições, né, e públicas e privadas, ao redor do Brasil, e uma internacional que é a OMS. Bom, então eu já posso começar a fazer algumas considerações sobre validação e depois você me faz as perguntas? O que você acha? Pode, eu só quero situar o pessoal aqui, que é muito engraçado, né, a internet, como ela conecta as pessoas. O Fernando, eu conheci ele através dos comentários que ele fazia nos meus posts no Instagram. Hoje o Fernando tem um canal no YouTube, tá até na descrição aqui eu já deixei na descrição o canal dele aqui do vídeo. E ele trazia muito, né, ele traz muito essa vertente meteorologista. E eu sempre brinco com ele, eu não sou meteorologista. Porque é aquela coisa, né? A gente tem que utilizar, como o Fernando falou, da metrologia, mas eu tento não tocar nas palavras metrologia, que parece que o pessoal dá um medo maior. Então, eu tento falar de uma forma mais amena, e é difícil, porque, assim, é como o Fernando falou, a gente tenta digerir esse assunto, só que precisa de mais, né? E eu e o Fernando estamos aqui para ajudar vocês a quebrarem essas barreiras, porque quanto mais a gente falar dos conceitos, quanto mais a gente falar disso, mais vai ficando fácil, né, Fernando? Isso. Bom, então, a minha proposta é a seguinte. Primeiro, eu queria filosofar um pouquinho a respeito dessa palavra validação, porque validação, no sentido amplo, geral, você pensa em tornar válido, tornar lógico, tornar aceitável dentro de alguns parâmetros, dentro de critérios. Isso vale para qualquer coisa, processos, né? Enfim, qualquer medição. Eu faço um estudo, eu valido aquilo, comparando resultado com aquilo que foi estabelecido como aceitável. E não é diferente para laboratório. Laboratório, para você validar, aqui nós vamos então entrar no primeiro conflito, né? O procedimento. Eu não posso falar validação de método, eu tenho que falar validação de procedimento, porque no VIM, procedimento de medição é a descrição detalhada de todas as operações e etapas necessárias para fazer a medição, ou a marcha analítica, no caso da química analítica. Então, sim, eu vou continuar falando método, mas o Fernando é do procedimento, o Fernando é do VIM. São os conceitos, a metrologia com a pessoa que é do chão do laboratório, mas tá certo, Fernando. Tudo bem, não tem problema. Mas é porque a ISO 17025 fala método, sempre falou, ainda não mudou isso. Não, eu sei, eu trabalho com validação tem 11 anos, e a gente sempre falou métodos também. E porque, Fernanda, deixa eu até pontuar uma coisa aqui, desculpa te interromper, mas eu ia te falar no início e esqueci. Eu não tenho só público que segue a ISO 17025, eu tenho muita gente, muito público de universidade, que faz pesquisa, professores, e também pessoal da área farmacêutica. Então, por isso que eu tento usar a nomenclatura geral, que abarca todas essas áreas, porque se a gente vai muito para a parte da ISO, por exemplo, aí o outro pessoal fica aí. Então, nas outras áreas também acabam chamando de método, aí é só para pontuar isso. Tá, ok, beleza. Só terminando de esclarecer essa parte, que procedimento, como descrição detalhada que está no VIM, e método, quando você olha método de medição no VIM, é uma descrição genérica. Então, o método é como se fosse alguma coisa entre o princípio de medição, ou o fenômeno físico que descreve a medição, e o procedimento de medição. Então, são como se fossem 3 camadas de detalhamento. A última camada de detalhamento é chamada de procedimento. Por isso que eu vou me referir, enquanto eu estiver falando, sempre à validação de procedimento. E quando você pensa em validar um procedimento, eu preciso ter 2 coisas, né? O procedimento em si e critérios que o próprio laboratório, em geral, estabelece. Então, se você precisa ter o procedimento, precisa ter a forma como se mede aquela grandeza. Eu preciso medir uma grandeza. E aí, nas condições de validação, quando você propõe isso, a primeira coisa que você vai pensar é um planejamento, né? E estabelecendo dentro desse planejamento uma base de procedimento já preparada, já desenvolvida, e os critérios que estão esperando o seu estudo
para serem comparados, para fazer para cotejar os seus resultados contra esses critérios, né? O interessante é porque quando a gente faz um treinamento de validação ou fala sobre validação, parte-se muito de temas antes da validação, como até você mesma já postou algumas vezes, né? Estudos de robustez, desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento é uma etapa anterior. Eu já tenho que ter a grandeza definida. Então, para validar, eu preciso ter isso definido. Obviamente que se os resultados não forem como esperados, não atenderem ao critério, eu tenho que retornar a esse procedimento e fazer a alteração necessária para reiniciar a validação. Então, esse é o primeiro pressuposto, né? Eu preciso ter o procedimento pronto e o seu conjunto de critérios estabelecidos. Um outro fato interessante de validação é que a validação ela não é exatamente um processo de início e fim. Ela é um processo que se inicia nos estudos, antes mesmo da validação, a pré-validação, como eu já falei, passa pelo estudo que você faz a primeira comprovação, e essa comprovação de competência para realizar aquela medição daquela grandeza, ela vai dar continuidade ao que se chama de controle de qualidade. Então, é como se fosse um braço estendido ao infinito, ao tempo infinito, dessa validação. Então, portanto, o que se chama de validação, tecnicamente, é desde o desenvolvimento até a comprovação, que seria a primeira comprovação de competência, e continuando no seu controle de qualidade, no monitoramento, com base em algum padrão, em algum material de referência. Então, é aquela figura que eu sempre apresento, eu vivo trazendo, assim, que correlaciona as três coisas que o Fernando está falando. Isso, aí você faz o processo contínuo, ele não para mais, porque se a atividade do laboratório perdurar, o processo de validação, que na verdade passa a se chamar controle de qualidade, ele também deve perdurar. E agora, eu vou começar a fazer essa correlação com a área de metrologia de fato e incerteza. Metrologia é ciência da medição. Quer falar alguma coisa? Fernando, eu quero só pontuar assim, quem não está acostumado com a nomenclatura. Quando o Fernando fala medição, ele quer falar do ensaio. E quando ele fala grandeza, ele está falando daquilo que eu estou medindo no ensaio. É só porque realmente tem gente que não está acostumada. Eu queria que antes de você falar da incerteza, como eu te pontuei que tem pessoas de outros públicos e que, por exemplo, a área farmacêutica, que é uma área que eu atendo, não calcula incerteza. E eu acho que era uma grande oportunidade da gente mostrar, né, a importância desse processo e quem sabe um dia, né, eles chegarem lá. Hoje já existe, né, a possibilidade das indústrias do processo farmacêutico se acreditar na ISO 17025, mas eles não têm interesse, e um dos pontos principais é essa parte. Eles travam na hora da incerteza. Aí, antes de você iniciar, ou durante a sua fala, eu queria só que você diferenciasse a parte de erro e incerteza, que tem muita dúvida, tá? E por que você não pode considerar lá, por exemplo, os cálculos de validação só o desvio padrão? Tá. Primeiro ponto, eu entendi. Nós vamos fazer, então, primeiro um apanhadinho de certeza rapidamente, um arcabouço, né, para deixar o pessoal com algum conteúdo, depois passar para essa correlação que a gente vai fazer. Ótimo, ótimo, seria ótimo. Né? Porque assim. a gente consegue trazer esse pessoal que talvez não tem, né, esse entendimento. Tá. Pelo menos a vivência com a palavra incerteza. Tá bom. Então, aí eu peço para você guardar as perguntas, porque aí eu vou fazer, então, essa introdução, depois a gente entra. Eu vou monitorar. Então, é o seguinte, um resultado de medição, ele só pode ser considerado válido, isso do ponto de vista da metrologia. Isso lá, Paul Debier falava nos anos 90, como eu costumo dizer nos treinamentos. Um resultado de medição, ele só pode ser considerado válido quando ele é completo. O que é o resultado completo? É valor médio, incerteza e unidade de medida. É assim, a forma mais conhecida, né? O valor médio, mais ou menos, incerteza, mas tem outras formas de reportar. Posso reportar, por exemplo, um máximo e um mínimo, enfim. Mas o resultado válido, ele necessariamente ele tem que ter incerteza. Por quê? Para que serve essa incerteza? Porque se eu falo que eu tenho uma amostra de água, essa água mineral é para ser consumida pelo ser humano, e essa água tem um contaminante, eu preciso determinar a concentração desse contaminante. Se essa concentração estiver ao redor do limite normativo estabelecido por uma Anvisa, por o Ministério da Agricultura, por suas agências reguladoras, o que é que vai me permitir fazer uma análise de risco para impedir que uma água contaminada chegue ao consumo
chegue à saúde do consumidor, afete a saúde do consumidor. Então, é exatamente isso que a incerteza de medição faz. Ela é um parâmetro que me permite construir uma curva de resultados prováveis ou um intervalo de resultados prováveis para que essa curva ou esse intervalo me dê condições de fazer testes de hipótese, né, de fazer comparações, de fazer o que o estatístico chama de análise de risco, saber qual é a probabilidade de eu levar essa água contaminada ao consumidor, né? O consumidor, ele precisa de uma barreira, que é uma barreira metrológica, digamos assim, onde a incerteza atua, onde o risco atua. Então, não é simplesmente eu falar que aquela água tem tantas bactérias, ou tem um determinado contaminante, ou aquele alimento tem uma dada 5 ppm de micotoxina, 5 ppb, o que seja, e aí eu comparar número contra a referência normativa, eu tenho análise de risco nenhuma aí. Se eu estiver comparando um número fixo contra uma referência normativa, eu não tenho nada, não tenho análise de risco. Eu não sei qual é a probabilidade, porque um número médio sem certeza é como se fosse mais ou menos infinito. Essa é a interpretação do metrologista. Se você não me dá incerteza, eu considero que aquele número é mais ou menos infinito. Com mais ou menos infinito, eu não consigo tomar decisão, não consigo fazer análise de risco, não consigo construir uma curva normal ou que seja outra distribuição, mas eu não consigo calcular a probabilidade de levar o problema à vida do consumidor. Então, a incerteza de medição, ela compõe essa barreira que defende o consumidor de não consumir produtos não conformes, seja um alimento contaminado, uma água contaminada, uma cadeira que não suporta o peso, né, um cinto de segurança que não suporta a desaceleração, ou que não aciona o airbag. Então, assim, qualquer área do conhecimento, metrologia atua para isso, incerteza de medição atua para isso. Fármaco, então, não preciso nem dar exemplo, né? O que o fármaco faz na saúde do consumidor? Cada fármaco tem um objetivo, cada princípio ativo tem seu objetivo. Se eu não tiver a quantidade mínima de princípio ativo, o que eu estou fazendo com o consumidor? Enganando o consumidor, propositalmente ou não? Então, eu preciso de uma incerteza de medição para dizer que aquele princípio ativo está lá com o seu, sei lá, 50% no componente, mais ou menos 1%. Porque aí eu faço análise de risco para saber qual a probabilidade daquele fármaco atender o limite normativo, estabelecido pelo seu regulamento específico. Cada país tem o seu. Isso, Fernando, pode falar. Só para dar uma contribuição aqui, que na área farmacêutica ainda é pior, porque além de né, não se ter essa estimativa da incerteza, eles também, já que eu relacionando com a validação, eles também, na rotina, não aplicam a curva de calibração. Né, eles fazem a curva só na hora ali de testar a validação do método, e na rotina eles fazem o que eles chamam de uma comparação, né, entre áreas, que para mim é um grande problema. Tipo uma regra de 3? Uhum. Entendi. Com um ponto só do padrão. Às vezes acontece isso mesmo. Mas a gente pode chegar lá, nesse nível aí de discutir curva de calibração, a gente pode chegar lá. Tá. Então, essa é a importância para qualquer área do conhecimento. Qualquer área que você faz medição, a medição sempre tem esse objetivo. A medição serve para atender alguém, atender um consumidor, né? Que seja uma medição de força, pressão, distância, é sempre para um dado uso pretendido. Quem vai usar aquele resultado é o consumidor final, né? O uso pretendido, você pode estar medindo a força que uma máquina faz para ser aplicada na indústria, tem um consumidor, né? A indústria é consumidor nesse caso. Então, tudo que eu faço de medição, eu preciso de análise de risco para saber estabelecer probabilidades de cometer erro do tipo 1 e tipo 2, dar o falso positivo, o falso negativo, para aquele resultado não afetar quem vai consumir. Então, agora voltando já para a validação é o uso pretendido. Então, se eu pensar em validação, eu tenho que pensar em atender critérios para um dado uso pretendido para defender o consumidor. E ela precisa necessariamente da incerteza, porque a incerteza é que me dá parâmetro de risco. Então, como é que você vai estimar se está com uma precisão adequada, uma veracidade adequada, um limite de quantificação bem estimado, bem fundamentado, sem dominar a incerteza? Fica complicado. A quantificação é o terror, né, da incerteza. Isso. Aí você fica negativo, começa a dever, né, Fernando? Eu quero chegar nele daqui a pouco. Porque ele vai ser uma discussão fundamental, né? Então,
desenvolver a validação realize o procedimento das condições que você estabeleceu. Compare os resultados com os critérios que você colocou, principalmente critérios de precisão, se estivermos falando de medição, porque validação de ensaio qualitativo é um pouco diferente. Não posso usar os mesmos conceitos. Né? Posso falar de quali também? Eu acho que pode. É rapidinho, só para fazer um apanhado. Então, se eu usar os termos, por exemplo, precisão, veracidade, exatidão, esses termos para quantitativo. Eu não posso usar isso para qualitativo, porque qualitativo não é medição. Apesar de ter uma medição como base, quase todos têm, eu não posso considerá-lo como resultado final de uma medição. Né? E o VIM estabelece conceitos para medição. Então, quando ele fala de exatidão, de veracidade, de precisão, é sempre em cima de medição. Quando você lida com qualitativo, você tem que usar taxa de acerto, quantidade de acerto, concordância, outros termos, né, e que não sejam aqueles do VIM que a gente está acostumado a usar para medição. Mas voltando para os quantitativos, então você tem que estabelecer principalmente um critério para precisão, porque se você não tiver uma precisão razoável, vai ser difícil tomar a decisão. Se você descobre que o seu procedimento não atende critérios de precisão, significa que a sua faixa de trabalho está mal construída ou mal posicionada, né? Que aquele procedimento não está medindo naquela faixa que você desejou que ele medisse. Então, precisão principalmente. E agora vem o segundo conflito que eu coloco, que é sobre exatidão e veracidade, que o pessoal da química usa muito exatidão e eu sempre uso veracidade. Porque eu uso tendência. Eu sempre explico que eu uso tendência. Tá. Aí, no caso, pode se aplicar aos dois. Pela recuperação. Eu também não gosto da exatidão, porque estatisticamente é errado, né, falar exatidão. Não, e tem uma série de discussões aí, eu até vou fazer uma pincelada nisso também. Qual que é a diferença de veracidade e exatidão? Veracidade no vocabulário internacional, principalmente com a nova edição 2009, que foi traduzida, acho que em 2012 pelo Inmetro, veracidade se tornou o grau de concordância entre a média de um número infinito de medições e um valor de referência. Aí você me pergunta, mas eu não faço infinitas medições. E eu digo, você faz finitas. Então, você está estimando uma veracidade. A veracidade em si é desconhecida, porque ela é populacional. Ela é do parâmetro populacional do espaço amostral. Ela não é amostra. Quando você usa a amostra e faz uma média e tenta estimar com a sua média amostral, a média populacional, aí você está usando uma estimativa da veracidade, que é no conjunto, os dados podem até ser dispersos entre si, mas se na média eles estiverem próximo do centro da referência, isso é verídico, não é mais exato. Exatidão, no VIM, é o seguinte, grau de concordância entre cada resultado e... Caiu aí? Não, tá ok. Não, caiu não. Tá, joia. Entre cada resultado medido e um valor verdadeiro de mensurando. E aí nós temos várias discussões. Primeiro que valor verdadeiro sequer existe de fato, né? É um intervalo provável, tem isso também. E o segundo fato é que em laboratório, quase ninguém faz uma série de medições para poder comparar ponto a ponto. Você faz uma média, você compara a média. Então, você faz uma recuperação, você tem um valor de referência lá. Por exemplo, um material de referência que vale 100, né? O valor nominal, o valor rotulado dele é 100. Você mediu 99, 98 e 97. Então, normalmente, você faz uma média, um desvio e joga essa variável lá no seu modelo. Né? Você não faz ponto, cada replicado está comparando contra o 100, né? Até porque não tem sentido. Então, você, na verdade, está estimando veracidade. Dificilmente você vai estimar exatidão. E ainda existe uma terceira visão que argumenta o seguinte, mas se você estuda veracidade, você estuda automaticamente exatidão. Indiretamente, sim, né, posso concordar. Mas diretamente você está trabalhando com veracidade. Então, o par perfeito da validação é precisão com veracidade, porque se eu falar exatidão, eu estou envolvendo a precisão automaticamente. Né? Então, tem essa questão. Então, eu tenho critérios de precisão e veracidade. E aí eu tenho os critérios que orbitam esses dois, né? Que são critérios como limite de quantificação, qualidade do ajuste, se for uma curva de calibração, eu posso ter os LDs, né, que agora eu chamo limite de detecção para substâncias proibidas e limite de decisão para não proibidas. Na verdade, o limite de detecção agora é um caso particular do limite de decisão. Né? Não trabalhamos mais com aquela ideia de, pelo menos na metrologia, com aquela ideia de ruído de equipamento, desvio padrão de branco. Vamos pensar um pouquinho além disso.
Bom, então, deixa eu ver agora qual assunto que eu... Dando continuidade, a veracidade, você precisa... Fernando, deixa eu só te introduzir uma pergunta, que aí você já vai falando no Tá. decorrer da sua fala. Você realmente acredita que a maior contribuição da incerteza vem desse processo de validação? Porque é isso que a gente defende, né? Que Eu não concordo muito com essa visão, porque eu vou te falar assim, bem com bastante rigor metrológico, né? Incerteza de validação não existe. Para mim, metrologista, não existe. Por quê? Porque incerteza é propriedade de um mensurando. Incerteza é propriedade de um resultado de medição. isso Validação não não é é a validação, você faz resultado de várias medição. medições, né? E ali Sim, você tem mas, uma sim, mas estimativa. olha o que acontece. Se você segue esse raciocínio que você estava desenvolvendo, você está chamando de incerteza de validação a mesma incerteza de uma amostra que passou pela validação. E essa incerteza vai envolver a curva de calibração, o intercepto e inclinação, a repetibilidade da leitura do sinal instrumental, vai envolver a preparação, se for o caso lá, padrão de recuperação, sua correção de recuperação, vai envolver os volumes de diluição. Então, não se pode comparar uma incerteza de validação que já tem todas as variáveis consigo com outras incertezas. Isso é absurdo, porque ela já tem todas com ela. Então, validar é o que, na prática? É você desenvolver o processo de acordo com a rotina. E se você está desenvolvendo o processo de acordo com a Mas rotina... a gente não consegue fazer melhorias no processo de validação, porque o processo de validação também é uma comprovação, né, de como aquele método vai ser aplicado na rotina, para que quando o método for aplicado na rotina, ele contribua com incertezas menores, entendeu? Tem alguma coisa que a gente pode fazer no processo de validação que melhore Olha, isso na frente? Quando eu estiver emitindo resultados utilizando aquele procedimento, aquele método? a lógica tem que ser da seguinte forma: se você quer fazer melhoria, valida de novo. A validação não é... Não O é intuito melhoria, da validação não é não é para melhoria fazer do melhoria. procedimento, você entende? É assim, como que eu posso, durante o meu processo de validação, fazer com que a minha incerteza, ela diminua ali durante a rotina? Existe alguma forma de se fazer isso? Não é melhorar o procedimento, entendeu? É Olha, conseguir diminuir fontes de incerteza. Não sei se dá para... não pode. Eu penso que não pode, porque validação não tem esse objetivo. Primeiro, eu não preciso me preocupar com incertezas menores. Nós temos que abolir essa visão de que eu tenho que buscar a menor incerteza. Isso não existe. Não existe, porque a incerteza ela é propriedade do resultado. Eu tenho que estimar mais próximo da verdade. Se eu for atrás de incerteza muito pequena, tudo bem. Em algumas situações, né, que eu não consigo tomar decisão, você pode até ir atrás, investir num outro equipamento, um procedimento, mas aí é outro assunto. Não é Mas se eu tomar validação. os devidos cuidados do processo de validação, então significa que eu estou trazendo essa incerteza aí mais real o possível. Seria Mais isso. real possível. Aí sim, agora eu concordo. Mais real possível. Não é a Não, menor. mas não era questão de concordar nem discordar, eram só perguntas mesmo para a gente Não, raciocinar aqui. entendi. Não, então É deixa eu porque, fazer assim, um. eu gosto, né, de conversar com pessoas, assim, igual o Fernando, que tem outra visão, o Fernando tem uma visão completamente diferente de metrologista, né? Porque na parte da calibração, roda muito bem essa questão da incerteza. Quando a gente vem pro buraco negro dos ensaios químicos, a gente começa a ter os entraves, e por isso que é importante, né, a gente ir vendo, será que a gente pode melhorar nesse ponto? Será que não pode? Não, já não tem como, né? Vamos seguir o processo de validação da melhor forma possível É, para é ter a porque, incerteza mais real possível. mais real, a validação, ela precisa ser igual à rotina. Ela tem que ser igual à rotina. Qual que é a diferença? A diferença é que na validação eu estou executando a rotina com critérios me esperando. Só isso. Eu Então já eu não tenho concordo com isso, padrão, mas a gente eu deixa tenho para... padrão, eu tenho padrão e amostras reais na validação. Isso pensando em química, né? Padrão e amostras reais. Eu tenho que fazer exatamente igual à rotina. Porque se eu fizer diferente da rotina, eu vou fazer a validação melhor do que a rotina, você não Tem está que ser melhor. validando. Você não Você está tá... validando. Tá, Oi? mas vamos destrinchar, porque senão a gente entra em outra discussão, porque eu já discordo desse ponto. Para mim, a Tá, validação, eu trago ela como uma referência, né? E tá, aí eu dou uns cuidados maiores. tá. Bom, mas aí onde que a gente estava, então, antes disso? Tá, aí a Era... gente estava na veracidade, que aí você estava explicando. Sim.
Sim. Então, são esses dois parâmetros que eu falei, de veracidade e precisão, e os outros parâmetros que orbitam. Então, Sim, aí a ideia que eu ia trazer acabou que coincidiu com a pergunta, é que você faz o planejamento, ele é simplesmente assim, quantas amostras vai utilizar, quais amostras, quais matrizes, né, como eu vou fazer, quais critérios eu vou estabelecer para atingir aquilo. Por exemplo, eu preciso de um limite de quantificação que seja menor que tanto, maior que tanto, eu preciso de um coeficiente de variação para a minha incerteza que seja até tantos por cento, e por aí vai, você vai construir esses critérios. Uma recuperação que varie de tanto a tanto, e esse é o planejamento da validação. E aí é que eu vou defender aquilo que eu estava defendendo. Quando você parte para a execução da validação, a execução, se você fizer alguma coisa diferente do procedimento, isso pode representar um risco. É o risco de você estar validando aquilo que você não faz na rotina. Então, me permite discordar do que você estava defendendo? não, eu não falei isso, mas eu não falei, não foi isso. Não, Para mim também tá, tem que seguir o procedimento, tem que seguir o procedimento. Claro, entendeu? não pode fazer diferente do Tá, procedimento, não. entendi. Então, aí você desenvolve aquele procedimento com os critérios te esperando. Você vai ter amostras de referência e amostras desconhecidas. Por quê? Quando eu tenho esses dois critérios de precisão e veracidade, o melhor cenário é quando você tem a precisão estimada com amostras reais, de campo, comerciais, como queira chamar, e a veracidade com material de referência, com padrão, como queira chamar, de cada área. Esse é o melhor dos mundos, porque aí você tem a rastreabilidade vinda do padrão e a precisão sendo estimada em condições mais reais, porque se você não tiver acesso a amostras comuns, você vai estimar a precisão com padrão, pode ser um risco de não refletir muito bem a realidade, né? E aí, fazendo todo esse processo, nada mais é do que uma série de medições. Então, a validação ou a execução da rotina, você precisa modelar o mensurando. Para começar a validar, você tem que ter um modelo do mensurando na cabeça, né? Você tem que botar ali no papel, no sua planilha, um Equação, modelo tá, gente? É equação. do mensurando, função de medição, modelo de medição, como queira chamar, tem vários Isso. nomes. Mas é a equação do mensurando. Então, você se pergunta, qual é a equação do meu resultado? Se você não tiver essa equação definida, fica difícil você começar a pensar numa validação, porque é a Não. execução da rotina. Essa parte tem que vir lá do desenvolvimento, né? A pessoa tem que saber já, Equação. a validação já com a forma de Exato. calcular o resultado pronta, né? Exato. Então, por exemplo, se você está fazendo o exemplo mais simples que eu dou de curva de calibração, se a sua amostra já sai no domínio da calibração, a sua equação é simples. A concentração do analítico que você procura, é o sinal instrumental da técnica que você estiver utilizando, subtrai o intercepto, divide pela inclinação. Essa é uma equação simples de previsão a partir de uma curva reta ou uma função afim, como queira chamar, de uma técnica que seja espectrofotometria, ou molecular, ou absorção atômica, ou massas, ou cromatografia, como queira, né? Mas é sempre essa ideia. E aí, se você tiver diluições, você vai colocando as variáveis, os volumes, se você tiver uma correção de recuperação, você coloca uma outro tipo de correção, né? Se você tiver divisão por um volume de amostra, ou uma massa de amostra, para trocar o domínio, né, para passar para a amostra original, e assim vai. Então, é esse modelo que tem que ter na cabeça, porque a partir desse modelo, com essas grandezas, é que você vai ter a noção do processo como um todo, né? E aí você pergunta, como que eu vou avaliar, primeiro, começar com a veracidade. Para avaliar uma veracidade e garantir a rastreabilidade daquele ensaio que vai ser validado, você tem que ter alguma variável no modelo que traga essa rastreabilidade. Por exemplo, numa calibração, o padrão de hierarquia superior é quem traz a rastreabilidade para aquela calibração. Num processo de medição, num ensaio, ou você tem um padrão que traz aquilo, ou você tem uma correção obtida a partir de um padrão que traga aquela rastreabilidade. Então, Fernando, aí eu já vou entrar num grande problema, assim, porque tem muitas áreas, né, principalmente a parte da pesquisa, que eu te falei que o pessoal me segue, que não tem padrão. Ou às vezes o padrão custa muito caro, e aí eu não estou falando de aplicação, não estou falando de quem segue a ISO e é obrigado a se virar, tá? Tô falando de quem quer fazer certo e às vezes não tem essa possibilidade. Aí como que a pessoa poderia fazer numa situação dessa? Se ela não Aí tem. a gente tem uma hierarquia usual de pensamento, né? A melhor hipótese é quando tem o padrão.
Isso. Quando não tem um padrão, e acontece muitas vezes, você pode ter, às vezes tem condição de preparar um padrão interno a partir de um padrão de outra natureza. Um exemplo, uma solução com concentração rotulada e fabricada, PA, digamos, pode me permitir fabricar algum padrão interno. Um exemplo. E aí, quando você não tem condição de preparar um padrão interno, eu posso pensar num programa interlaboratorial para tentar chegar num consenso, né? Já atendi laboratório que precisou usar, que não tinha padrão, que precisou fazer para a veracidade um estudo colaborativo com outro Sim, eu laboratório. indico isso. Mas eu queria, assim, pensando em incerteza, sabe? Nas fontes, assim, eu estava tentando buscar não o que fazer na veracidade quando não se tem padrão, mas pensando nessa hierarquia que você estava construindo. Mas aí é o mesmo raciocínio da validação normal, né? Não O tem raciocínio, quando você pensa em certeza, é uma dica que eu dou para todo mundo assim, você nunca começa pensando pela incerteza, porque a incerteza é uma consequência do modelo de medição, das variáveis. Então, se você acha que mudar de um padrão, eu não tenho padrão, vou passar para um estudo colaborativo, se isso vai afetar a minha certeza, não faça essa pergunta, faça uma outra pergunta. Como a minha variável vai aparecer no modelo? Antes era uma correção de recuperação devido a um material de referência certificado. Agora é uma correção de recuperação devido ao resultado ou do estudo colaborativo ou do ensaio de proficiência. É um outro resultado, mas a variável ainda está lá. Então, do ponto de vista matemático, não muda nada. O fato de ser maior ou menor, isso aí é reflexo que vai dar no resultado. Mas o modelo de variáveis, o encaixe das variáveis na equação do mensurando não muda, né? Se você usar a mesma correção, ou a mesma modelagem, digamos assim. O que muda é a natureza daquela correção. Antes era uma correção vinda de um padrão de referência certificado, o outro é uma correção vinda de um site de proficiência, por exemplo. E se você não tiver nada disso, seu procedimento é completamente inovador, não tem laboratório no mundo que faça igual mesmo, aí você já tem que apelar mais para periódicos, artigos científicos, para tentar fazer alguma comparação. É claro que não tem nenhuma fração da força que tem, da rastreabilidade que tem um padrão, né, ou um material de referência certificado, mas é o último recurso que o laboratório tem para estimar uma veracidade, o Alan publicação. no chat, também tem aquela parte que a gente compara, né, com outros métodos normalizados. Às vezes tem um método que já está validado e um laboratório tem essa possibilidade também, né? Esqueci desse. Mas do ponto de vista de variável, ela sempre vai ser uma correção. Como que essa correção vai ser estimada é isso aí que muda, entendeu? Então, essa é a hierarquia que a gente tenta seguir para validar. Então, tem padrão? Então, usa o padrão. Não tem, tenta fazer um padrão interno. Não tem, método normalizado, ou outro procedimento que já está validado, compara resultado. Não tem, aí eu vou para estudo, ensaio de programa interlaboratorial de forma geral. Se não tiver, aí eu vou para a camada mais baixa, que é a de publicação científica, aí não tem como, né? Não, mas não tem problema de publicação científica, não. O último nível. Eu nem indico isso, assim, para os meus alunos. Mas se você estiver inventando uma coisa totalmente nova, você não tem o que fazer. Então, não vai ter o que fazer. Não vai ter. Não. Aí quem for o primeiro a validar? Se você está antes do seu mas o problema dos artigos científicos é que a gente entra em outra discussão que a maioria não dá para confiar, né? Não tem validação completa. Se tivesse um artigo né, aí recomendado e tudo, Nature e daí para cima, que aí eles têm mais critérios, né? Mas às vezes... Olha, eu nem vejo, nem esse o problema, porque tem revistas também nacionais, às vezes de pequena expressão, que tem bons artigos. A questão, e tem revistas imensas, europeias, americanas, que tem um monte de bobagem. Então, nem é isso. A questão mais você, se você está inventando algo novo, então alguém tem que validar primeiro. Então, você traz a sua revisão bibliográfica, traz os artigos que você achar relevantes para o que você está fazendo, e tenta seguir ou tentar replicar aqueles resultados, né? Alguém tem que validar primeiro. Se não existe padrão, não existe outro procedimento. Então, nós estamos falando da pontinha lá, da última camada, né? É invenção, praticamente, é patente. Mas a consciência das revistas tem mudado muito, por isso que eu citei a Nature, tem a JAOX também, que eles têm exigido esse processo de validação, porque antigamente, se a gente falasse isso há 5 anos atrás, a maioria, eu publiquei meus artigos todos com a validação, eu validei 4 métodos durante meu doutorado,
e a validação totalmente incompleta. E eram coisas novas e eu publiquei assim. Aí agora, quem veio depois de mim é que sofra para completar essas validações, que é o que o Fernando está falando, né? Você não tem nada, você vai procurar o que tem na literatura. Se alguém for usar meus trabalhos publicados, vai ver que tá faltando coisa, né? Ali. Mas assim, é natural, né? Assim, você para encontrar o artigo que pega exatamente aquilo que você precisa é quase impossível, né? Você vai tentando. Então, isso nós já agora abordamos veracidade. Falando de precisão. Para precisão, igual eu falei, o ideal seria amostras comuns, comerciais, de campo, cada área tem um nome, e aí você estabelece aquele critério que dentro da sua faixa de trabalho deveria obedecer, ou seja, eu analiso amostras de concentração, se eu tiver uma ideia da concentração, é claro que se você tentar validar, pegar uma amostra totalmente desconhecida, corre o risco dessa amostra cair fora um pouquinho da sua faixa de trabalho, ou cair muito perto dos limites, né? E aí é o cuidado na hora de estabelecer o critério, né? Você estabelece aquele critério para uma dada faixa, dentro da minha faixa de trabalho, meu critério é um CV, coeficiente de variação, igual a 10%, por exemplo. Tá, então vamos destrinchar isso aí. Eu quero, assim, que a gente deixe claro essas diferenças, entendeu? Se você já pontuou que, né, na sua vertente, não é para a gente pensar na incerteza, vamos pensar em cuidar da validação, certo? E a gente já falou sobre a veracidade, e aí eu queria que não sei se existe também, né, vou pontuar aqui uma pergunta, se tem como a gente olhar para esses coeficientes, por exemplo, e não só olhar pensando, eu estou atendendo meu critério que eu iniciei lá no planejamento, entendeu? Dá de novo, para fazer alguma coisa que melhore esses resultados, estatisticamente, vinculando a validação com a incerteza. Pois primeiro eu não entendi muito bem quando você falou que eu não era para pensar em certeza, porque eu penso em mensurando, a incerteza é consequência do mensurando. Isso, não era para pensar em processos distintos, né? Não é assim. Sim. Primeiro eu valido, depois incerteza. Vamos cuidar da validação, né? Das formas corretas para ter estimativa real. Eu ainda não entendi que tipo de melhoria. Me dá um exemplo de melhoria que você faria. Não sei, é isso que eu quero saber. Por isso que eu acho que não tem. Para mim, não tem. É porque quando a gente traz, né, que a gente até discutiu isso, essa vertente da validação, não pela base metrológica, a gente tem essa tendência, né, de trazer e usar essa nomenclatura de que a gente está trazendo a incerteza da validação, né, e os cuidados sobre validação, né, a gente tem que tomar. Mas quando eu até te convidei para a gente fazer essa live, eu imaginei que a gente pudesse destrinchar alguns outros cuidados que voltassem para essa estimativa real da incerteza, entendeu? Mas pela nossa discussão, eu estou vendo que são os mesmos cuidados da validação mesmo, né? Deu uma travada. Oi. Voltou. Foi? Eu travei? Voltou, travou, eu perdi a sua última fala. Não, que aí o que a gente está levando aqui a discussão é que, na verdade, não tem cuidados diferentes, né? São os mesmos cuidados que a gente tem que ter no processo de validação, que vai levar essa incerteza. Isso, né? exatamente, é o que eu penso. Uhum. Entendeu? Então, assim... Eu imaginei que pudesse ter um plus aí, entendeu? Uma ajudinha. Não, é porque quando a gente fala validação, parece intuitivamente que a gente está trabalhando entre aspas, qualidade superior à da rotina, mas é uma intuição que eu já senti isso também há anos atrás, né? Só estudando lá nos manuais do mapa é que eu percebi, e lá inclusive está escrito no manual 2011. Eu percebi na prática que tem... Assim, quando eu falo que não é igual à rotina, é porque eu falo assim, que eu não vou, por exemplo, eu não oriento, não faço isso, porque já fiz e já tive problema. Tudo que eu sei, assim, da rotina laboratorial é porque eu já vivi. Então, assim, eu não vou pegar um equipamento que tá todo sujo, eu não vou pegar uma pessoa que tá em treinamento, entendeu? Mas nem na rotina. Isso acontece. Isso acontece nem na rotina. Acontece na rotina, não tem como não era para acontecer. Aí é que tá. Aí, quando eu falo que não é para ser igual à rotina, é pensando nessa situação, entendeu? Entendi. Deixando o equipamento calibradinho, bonitinho, limpinho, os consumíveis novos, pessoa treinada, pelo amor de Deus, você não sabe tanto que as pessoas querem inserir pessoas em treinamento e validação. Então, na rotina, é muito isso que a gente vê. Então, é esse tipo de cuidado, né? Que é o mesmo cuidado.
Agora eu peguei o que você quis dizer, tá? Entendeu? É porque na prática tem essas questões mesmo, né? Ah, eu vou tomar Fulano o saiu de melhor férias. cuidado, digamos assim. É, Mas eu tô com a cabeça da teoria. Na teoria não poderia, né? Na não poderia, mas teoria na prática você não sabe o você que é, Fernanda. não, sim, claro, já vi, passei em muitos laboratórios, eu imagino que sim. Já vi também situações. É É. claro que quando a pessoa vai validar para passar por uma auditoria, ela vai escolher o melhor técnico, vai escolher o melhor equipamento. Natural que isso aconteça. Mas eu, com a cabeça da metrologia, para mim, não teria diferença. Entendeu? Uhum. Esses cuidados práticos, ok. Mas, assim, questão de mensurando, de uma estimativa de grandeza ou incerteza ali ou outra, tem que ser a mesma, tem que ser tudo Ai, e deixa igual. eu já te perguntar, né? Que aí você não vê como diferença. Eu sempre, como, né? O meu forte é a validação, eu trabalho mais validação. Quando eu vou Uhum. auditar, por exemplo, um laboratório, já aconteceu isso, o pessoal teve o entendimento de que eles não precisariam ter nenhuma evidência de verificação e de validação, o que a norma solicita, né? Que depois acaba que a norma solicita, mas eles entenderam que só colocar os controles de rotina já seria o suficiente. E aí, quando a gente vai, porque lá no início você falou, né, desse ciclo com os controles. Uhum. Quando a Uhum. gente vem para os. Porque eu não concordo com isso. Eu, Na eu, verdade, eu sinto que, eu entendi o seu questionamento, eu sinto que é uma questão de percepção. Talvez eles estejam percebendo uma coisa, você de uma outra forma. O que que eu sinto com relação a isso? Quando você tem um procedimento já estabelecido em referência, tipo standard methods, essas coisas, a validação existe. Só que ela aparentemente é mais discreta. Ela é sim, quase que como se fosse o pontapé inicial do controle de qualidade, que é chamado sim, confirmação, digamos assim, né? sim. Então, assim, é claro, você estabelece os primeiros critérios, mas ali ela se dá de uma forma menos pesada, ela se dá de uma forma mais enxuta, digamos assim, porque eu vou seguir exatamente o que está nos treinamentos. Eu vou lá, faço aquele procedimento, preparo o meu plano de validação, vou analisar tais amostras, tais padrões e executo. No final, eu pego o meu relatório. Só que esse volume de trabalho, esse esforço, ele não vai ser igual a um esforço que eu esteja desenvolvendo um procedimento mais completo, diferente do O que standard eu method. mais me preocupo com esse tipo de comportamento é sobre faixa de trabalho, porque a faixa de trabalho é o que o pessoal mais erra e mais gera os problemas que até você citou, na precisão. Então, quando eles jogam direto na rotina, eles estão colocando um ponto aleatório, muitos laboratórios fazem isso, faz controle só num ponto, tá? E não, sabe, não enxerga mais nada. E depois faz lá o exame de proficiência, não passa, aí não sabe por quê. Aí o Entendi. negócio estava lá na faixa de trabalho, que ele não está monitorando. É um problema do planejamento dele, né? É um problema mais prático, ou seja, ele pode até entender na cabeça dele que ele está desenvolvendo uma confirmação ou uma pequena validação para dar o procedimento, para dar continuidade no controle de qualidade. Só que aí o avaliador da área dele vai chamar atenção, vai dizer, olha, isso aqui não é suficiente. Aí já é um problema que entra lá no que ele está planejando, né? No que ele É, está fazendo. Então, faça essa preocupação. mais pontos e tudo, né? Já não é nenhuma questão de teoria de validação em si, é na prática mesmo que ele deveria melhorar. Entra Ô, nessa esfera. Fernando, deixa eu Oi, só colocar aqui, vou ler aqui a mensagem que a Tatiana mandou uma mensagem enorme aqui. Ela mandou: tá. eu penso que quando estou fazendo validação, tem-se a oportunidade de verificar onde estão alguns itens que podem fazer com que a incerteza aumente. Exemplo, reprodutibilidade dentro do laboratório. Você enxerga isso? Volta para a bancada. Ah, tá. E ela está afirmando, né? E você enxerga que pode melhorar a reprodutibilidade, por exemplo. Aí você volta para a bancada, treina os analistas, melhora o procedimento. Dessa forma, posso melhorar a incerteza e garantir a qualidade com a validação. Eu acho que o que ela quis dizer é assim: tá lá fazendo o parâmetro, né? Aí ela vê que tem condições de melhorar o parâmetro, lá seja a veracidade, seja a precisão, ela volta e melhora aquilo porque ela considera que fazendo aquilo ela vai melhorar essa estimativa da incerteza. Que eu acho que é mais ou Aí menos o eu que eu tenho também, que eu estava buscando também. entendi. E aí eu pergunto assim, essa melhoria, ela muda o que na prática? Depende. Se essa melhoria mudar alguma coisa no procedimento, aí valida de novo. Aí é mudança de procedimento. Aí não adianta. Se essa melhoria for apenas assim, alguma coisa que não afete o fazer o procedimento, Foi não exige estatística, uma melhoria revisão, estatística, né? mas aí depende. Melhoria estática, você quer trocar um teste de hipótese?
Aí, Não, às vezes assim, ela teve um DPR e ela quer ver se ela conhece. Eu entendi que é isso, às vezes ela quer um DPR melhor, ali dentro dos parâmetros, sabe? pois é, mas o que que vai gerar esse DPR melhor, que eu estou entendendo que é menor? Né? O que Aham, que vai mudar? O que que ela vai mudar? Isso é que tem que ser respondido. Porque se ela mudar o jeito de fazer, não adianta. Porque pensa comigo, Kelly. Se eu for fazer uma validação, eu identifico uma oportunidade de melhoria. Nossa, e o melhor é usar a micropipeta, porque se eu usar a pipeta não está legal, vou para a micropipeta. Eu mudei o procedimento, não está validando, Não, volta e mas faz de não é novo. procedimento. Aqui não é, ela até falou que é bem isso mesmo que eu tô falando. Aqui a gente não tá pensando em procedimento, tá pensando em melhoria estatística mesmo da validação. Mas eu acredito que, assim, o Fernando já pontuou que ele entende que tem que tomar os cuidados, né? Isso, Que a gente chegou em consenso aqui dessa questão dos cuidados e evitar, né, colocar ali um equipamento que tá quase entrando em manutenção, pessoas não treinadas, que isso, aí isso vai trazer lá. Se você evita isso, você já traz essa melhoria, né? E aí, isso, sem necessidade de forçar, né, Fernando, para isso. que a incerteza. Porque isso eu também acredito que o Fernando falou um pouco antes, a gente não precisa buscar incertezas menores. A gente quer buscar o mais real possível, né? Exato, Isso, exato. né? E agora me veio um insight que eu acho que a pergunta dela pode até se encaixar nisso. Uhum. É, o que que eu não defendo fazer na validação? Pode ser que a gente discorde. Você se esforça, durante a validação, você, assim, toma o máximo de cuidado, demora 2 horas para fazer um preparo que normalmente você faz em 10 minutos, tá? Isso é que não pode. Por quê? Esse cuidado você não vai fazer todo dia. Então, se você faz uma validação com 2 horas de preparo, um preparo que demora 10 minutos, você não está seguindo a rotina. Você É. está simplesmente colocando o seu esforço, pode ser à toa, né? Porque tentando diminuir o desvio padrão, que não é Eu me, da rotina. eu me preocupo mais com reagentes e padrões de qualidade, equipamento funcionando bem e pessoa treinada, porque isso aí a gente pega na precisão, né? Isso na Então, teoria teria que ser tudo isso, teria que ser sempre, na é, teoria. mas aí, como eu falei, às vezes na prática não dá. Mas assim, essa questão aí que o Fernando falou de querer fazer muito diferente, realmente não vai funcionar. Porque é isso aí, você entra lá na precisão, né? Nos desvios que a precisão vai apresentar. Mas tomar mais cuidado com essas outras coisas que deveriam ser base, né? Assim, a questão básica, assim, de técnicas básicas, aí eu entendi o que você falou, né? São técnicas de laboratório, você não vai fazer a coisa atrapalhada, né? Você vai fazer dentro daquilo que o procedimento determina, com os cuidados que o sistema de qualidade pede. Então, isso é uma coisa. Agora, mudanças, assim, bruscas, né? Ah, vou escolher uma outra micropipeta que é bem mais, com a resolução bem melhor do que na rotina. Não, isso não pode. Porque a ideia da validação é fazer a rotina de forma controlada e comparar com os critérios que foram estabelecidos, né? É isso sim. Aí, igual outro exemplo também que o pessoal tenta fazer na validação, eu faço 10 medições, um determinado processo lá. Aí eu vejo que 2 estão muito fora, eu vou lá e falo que é outlier e tiro, sei lá, ou faço o teste ou não faço, tiro. Aí fico tentando diminuir o desvio padrão. Ou então, um outro exemplo, eu faço uma curva de calibração. Aí eu vejo que na validação, normalmente eu faço 15 pontos, 5 níveis, 3 pontos por nível. Eu vou lá e vejo que 2 não estão legal, vou lá e tiro para diminuir, para melhorar meu R, aumentar o R. Então, sabe, são vários exemplos dessa coisa da ideia de melhoria que tem que tomar cuidado, porque se você quiser fazer melhoria no procedimento, você tem que revisar o procedimento, você tem que voltar né, pelo menos eu estou falando E na volta teoria, para o desenvolvimento. Uhum. Não, e volta para a fase. E volta isso para eu a fase concordo também. inicial. Exato. Então, a ideia de validação, nós temos que entender que, assim, é confirmar aquilo que eu me propus a fazer. Olha, eu me propus a fazer esse procedimento. Então, eu preciso confirmar que eu estou apto a fazer, com resultados aceitáveis. E essa é a proposta da validação. Então, isso, inclusive, é o que o Manual do Mapa defende, o de 2011, que é o que eu mais sigo, Maravilhoso é, aquele é, manual. é uma enciclopédia. É exatamente essa ideia. Tem que ser idêntico à rotina. Tem que ser idêntico à rotina. Né? Porque aí você valida de fato. Porque se você começar a fazer pequenas mudanças, tomar muito mais cuidado, fazer uma coisa muito mais aprimorada, aí você não está validando. Você está validando um outro procedimento, que é o que você não escreveu, que é o que você está desenvolvendo na hora.
Então, essa é que é a ideia, né? A validação, ela não pode ser vista assim como uma coisa superior à rotina, né? Ela tem que dar base à rotina, ela tem que imitar a rotina, em teoria. Eu entendo que eu já, aí nesse ponto, eu volto a dizer que eu entendo como referência por conta desses cuidados, porque eu sei como é que funciona a rotina. Eu considero rotina os controles, sabe? Aí sim eu considero essa bagunça aí toda que eu te falei que rola. Aí, mas quando começa a dar problema lá na rotina, como que eu vou saber de onde está vindo esse problema? Se eu tenho a minha referência da validação, aí eu já estou mais tranquilo. Pelo menos esse é o raciocínio que eu uso na prática, sabe? Pode até ser. Eu acho que com a planilha de resultado, vendo cada variável, é fácil identificar de onde veio o problema. Porque se eu tenho uma planilha de resultado com incerteza bem fundamentada, com mensurando e com cada grandeza, e não simplesmente. E não simplesmente somando fontes de incerteza, eu tenho que ter cada grandeza com o seu valor médio, mais ou menos a sua incerteza e tudo. Ali eu consigo identificar muito rapidamente o problema. Eu vi que você identifica a variável que deu um desvio padrão muito alto, você identifica uma incerteza muito alta pela própria planilha, né? Pode identificar pelo estudo de avaliação? Até pode, mas talvez seria um problema mais grave, o equipamento parou de funcionar, e aí os seus resultados foram se perdendo. Primeiro você identifica na planilha qual a variável que está apresentando o problema. Aí você sabe que é aquela variável. Aí você pode, depois disso, eventualmente olhar o seu relatório de validação e falar, nessa época não deu o problema. Entendeu? Então, essa comparação ela pode ser útil, mas ela só é válida, só é útil, se a validação for igual à rotina. Porque se for diferente e dá diferença, como é que você vai saber se não foi a diferença que você causou? Você mesma causou na própria validação. Percebe? Tá. Ô, Fernando, o pessoal tá adorando a live, tá todo mundo comentando aqui. Eu acho que a gente vai ter até que fazer uma dobradinha. Ainda bem que o pessoal está gostando do tema. Eu acho que, assim, que como a gente está aproximando aí do tempo de 1 hora, vamos falar sobre o limite de quantificação, que você já até tinha falado que eu queria falar. Que eu acho que esse é bem crítico, sabe? Tá, é exatamente isso que eu queria falar. Então, nós já passamos pela validação, incerteza, precisão, veracidade, e aí limite de quantificação. Para entender limite de quantificação, primeiro a gente pensa em faixa de trabalho. Todo procedimento de medição de qualquer área do conhecimento, ele atua numa faixa de trabalho. Por que ele é por causa da limitação do sistema de medição, limitação das condições ambientais, limitação de todas as condições do experimento. Ele atende uma faixa de trabalho. O exemplo mais fácil que eu dou sempre é na régua escolar. Eu tenho uma régua escolar de 20 centímetros, é o meu instrumento de medição. E aí, eu vou medir o tamanho de um lápis, está dentro da faixa de trabalho dela, mas eu não consigo medir a espessura de um fio de cabelo. Vai dar uma incerteza gigantesca relativa, não é? Porque vai dar lá décimo de milímetro, como é que eu vou observar aquele milímetro ali? Não consigo. Também não consigo medir distância entre duas ruas numa cidade, porque eu vou ter que botar tantas vezes a régua uma atrás da outra fazendo marquinhas, que está fora da faixa de trabalho. A incerteza relativa vai dar extremamente alta. Eu vou somar tantas medições com incerteza, que aí eu não consigo. Isso vale para a régua escolar, mas vale para a sua curva de calibração, vale para o seu procedimento de titulação, vale para a gravimetria, vale para a espectroscopia, qualquer coisa. Para a biologia também vale. Então, ela atua numa faixa de trabalho. Você pode, às vezes, manipular a amostra para jogar na sua faixa. Uma diluição, ela joga na sua faixa de trabalho. Enfim, a ideia de faixa de trabalho é essa. Então, o que limita, né? Onde é que é o limite da minha faixa de trabalho? É aquele valor de mensurando que a incerteza é tão alta que não me permite fazer uma análise de risco segura para defender o consumidor. Então, essa que é a ideia. Não, é demais, né? O que você faz? Você quer ficar louco, né? Quando você vê aqueles relatórios de 2 miligramas por litro, mais ou menos 5. Que é isso? Exatamente. Aí, esse resultado, ele pode existir? Pode, ele pode existir. Mas o que ele está mostrando? Ele está mostrando que está fora da faixa de trabalho. Faixa de trabalho. Entendeu? Eu até... Eu queria que a gente chegasse mesmo. Então, assim, não quer dizer que... ele não pode ser visto como uma aberração, digamos assim. Ele está te mostrando a verdade. Se você fez o procedimento corretamente e você achou um resultado de 2, mais ou menos 5 ppm, por exemplo, ppb, ele está dizendo que está fora da faixa de trabalho. Aí e você aí, eu testaria qual? 5? Hã? Aí se eu fosse testar de novo um LQ, nesse exemplo, por exemplo, eu testaria já direto um LQ de 5? Não, aí você aumenta a concentração até chegar naquele que melhor representa.
Ah, entendi, que vai ficando dentro Porque de se algo você real. achou você testou a amostra de 2 ppb, vamos colocar ppb, 2 ppb, e aquela amostra não deu uma incerteza muito alta, é maior do que ela própria. Você sabe que seu LQ é maior do que aquilo. Nós estamos falando do LQ inferior, porque o químico preocupa com o LQ inferior. O LQ superior não tem preocupação Não, mais que o todos têm 2. superior dá tanto problema quanto o inferior, né? É, todos têm 2, tá? Todos os procedimentos têm 2, porque é unidimensional, eu estou trabalhando uma reta real, então, enfim. É, então, Que a gente você geralmente não chama de testou. limite máximo, né? Não chama de Ele, limite. pode ser. Eu prefiro ele que é superior, ele que é inferior. Então, você tem uma amostra de 2, mais ou menos 5. Você sabe que o seu limite inferior é maior do que 2. Então, eu vou lá testar uma amostra com 4. E aí, 4 mais ou menos 3. Aí eu falo, ainda está grande. Vamos testar uma de 8 ppb. Aí você testa 8 ppb. E aí, se você estabeleceu que a sua incerteza máxima tolerada é 50%, seja combinada ou expandida, depende de como você vai estabelecer isso, deu 8 mais ou menos 4. Opa, achei meu LQ de 8. Então, essa é a melhor forma de estimar LQ, de qualquer procedimento, de qualquer área de conhecimento, é medindo, mensurando os que estão perto do LQ verdadeiro. E não E eu simplesmente. posso fazer uma pergunta? Vai. Da rotina, tá? Que eu passava muito por isso. Ah, Pensa, olha todo o cuidado. Gente, agora o Fernando chegou na parte mais bonitinha, porque realmente essa parte, para mim, é a parte mais interessante, que era onde eu sei que tem a maior dor. E, olha só, tá tomando todo esse cuidado, tá fazendo tudo isso que o Fernando tá orientando. Aí encontrei meu LQ de 8, com a incerteza super real. Aí vou lá e começo a reportar esse resultado. Aí meu cliente chia, porque o laboratório vizinho tem um LQ de 2. Mas como que eu explico isso? O meu um cliente LQ, não de nada, né? um LQ é falso. É Simplesmente isso. É um falso, mas LQ aí falso. a gente vê muito LQ assim que você fala assim, mas como que a pessoa chegou nesse LQ? Tem gente, Fernando, Não que usa a chega. resolução do equipamento como LQ. Aí é fácil, né? Aí fica Aí fácil, né? Aí fica fácil, que nem você está falando. Eu sempre apresento, eu não sei se você, quando você vai falar dessa parte de LQ, eu até apresento aquelas formas de branco, de equipamento, mas eu só apresento porque tá lá no doc e eu nem concordo muito com eles estarem lá, porque eu acho que realmente é o que você falou, tem que colocar a amostra junto. Vamos colocar os problemas Exatamente. juntos aí, que senão vai Branco não ficar. quer dizer nada. Branco não quer dizer Não, nada. não. É. Ali para a nossa validação, não. Exatamente. Então, isso vale para qualquer procedimento. Você pode, olha só o que acontece, muitas vezes, você pode pegar, sei lá, o seu branco, fazer aquele múltiplo que o DocSegec pede e tal, e porque às vezes o laboratório não sabe, não tem conhecimento, às vezes ele até acerta de sorte. Às vezes, coincidentemente, dá próximo do que seria um LQ, mas vai saber se vai dar próximo, né? Às vezes é um Mas qual valor é o pior problema que eu vejo nisso nada a aí? ver. Com essas. Eu até também concordo com aquela lá, que multiplica lá pelo T de student e tal. Mas o grande problema daquilo é que não geralmente quem aplica aquela fórmula não usa um branco real. Ou seja, que tem tudo na matriz, menos o seu analito. Eles colocam água, Eu água ainda, destilada. Aí faz um branco pior, com água destilada, sendo que a amostra é alimentos. Entendeu? mas eu ainda defendo a amostra. Eu também. Eu não uso branco. Quer dizer, não é que eu prefiro a amostra porque a amostra Vai é ficar. a região conhecida. E olha só, quando você mede grandeza tipo concentração, massa, volume, são grandezas que não têm valores negativos, né? Qual que é o problema dessas grandezas? Quando você chega no zero, tem gente que calibra zero, isso é um absurdo, mas tudo bem. Zero metrologia é igual ao infinito da matemática, é uma coisa estranha, é uma coisa bizarra. Zero em metrologia é bizarro, porque não é mensurável, né? Vou pedir, eu tenho uma régua que mede zero comprimento aí, por favor. Não tem. Que objeto que tem zero comprimento? Que objeto que tem zero massa? Zero, concentração zero, para medir zero em metrologia. Se você pensar bem, o valor médio tendendo para zero, o que vai acontecer com a incerteza? A incerteza absoluta ficando naquela lá, incerteza definicional ali do procedimento, porque se você vai estar perdendo a amostra, não tem mais amostra, é zero. Né? Teoricamente, não tem amostra ali, não tem analito, não tem mensurando. A incerteza relativa tende para infinito. Então, o coeficiente de variação é infinito, de uma amostra zero. Né? E isso aí, metrologicamente, é uma região de desconhecimento total. Então, não se faz curva de calibração medindo zero, não se faz calibração de equipamento com zero.
a não ser que seja O termômetro. que eu acho mais crítico ainda o pessoal ainda faz isso. Não teste experimentalmente, igual eu também não indico colocar o zero, mas eu sempre oriento, falo, ó, você quer enfiar o zero lá? Então você vai fazer a amostra branca. Eu quero que você tenha um alimento lá, uma bebida sem sódio, e coloca lá no seu equipamento. Aí o sinal do zero fica altíssimo, porque não é zero, né? E Aí o pessoal piora. fica louco. Aí piora tudo, Piora. a inclinação da reta, aí vira uma Piora. bagunça, o pessoal fica louco. Piora. Mas não, eles Gera queriam. erro sistemático na curva e aumenta a incerteza. Pode É, saber que só tem a perder, o seu resultado só tem a com perder com certeza. zero. Eu também É, acho. só tem a perder. Então não se Tem faz isso, nada tem com o zero. pessoal que fica com medo do LQ, eu não sei por quê, né? Porque ele acha que aquele é o LQ. Mas aí quando ele vai estudar a linearidade, ele percebe que se ele tirar o LQ e colocar um pouquinho mais acima e fazer a linearidade na região mais acima, vai ficar melhor a curva. Aí ele fica o LQ solto e na curva de calibração outra faixa. Você já viu isso? Eu já vi muito Pode prático. acontecer, pode Entendeu? acontecer. O LQ é 2, mas aí a pessoa estuda toda a validação começando no 5. Aí eu falo, ai, como assim? Você Como não, assim? aí é a opção dele, né? Ele poderia escolher, enfim. Às vezes pode acontecer Então, até mas de se ele um primeiro forçar nível. aquele 2 ali no estudo, com certeza algumas coisas não vão passar. Vai começar a dar problema. E ele tá É, fugindo do problema. Só para ter aí uma já opinião. no aspecto mais prático, né? Aí É. entra numa discussão mais prática e tal. Mas com Ô, certeza Fernando, acontece tudo. Oi? a Maísa deixou uma pergunta que eu vou deixar você responder. Ela falou que ela não entende muito bem a diferença do limite de quantificação com o de detecção. São completamente diferentes. Uhum. Antigamente, bom, primeiro de quantificação a gente já determinou que são os limites da faixa de trabalho, é a concentração limite ou mensurando o limite na qual o resultado não é mais aceitável em termos de certeza. Ele não me permite tomar decisão. Isso é LQ. Então pensa o LQ como o muro da faixa de trabalho, tá? Agora a LD mudou completamente. Durante muitos anos, muitas décadas, os químicos usavam LD para falar de ruído, para falar de menor concentração detectável, mas não quantificável. E depois chegou o VIN. Aí, se chega o VIN com definição, eu tenho que abolir isso aí e tenho que aceitar o VIN, né? O VIN, ele fala o seguinte, ele aplica um caso particular da definição de limite de decisão para amostras, substâncias proibidas. Aí entra o zero mesmo. Aí eu tenho que estudar o zero. É a única situação que eu tenho que estudar o zero é a Você tem substância até um proibida. vídeo, né, Fernando, no seu Hã? canal? Eu acho que você fez um vídeo, não fez? Tem vídeo lá. Tem um vídeo do LQ e tem um vídeo do limite de decisão. Isso. Então, agora, o limite de detecção é uma região, uma concentração ou um valor de mensurando para a qual a probabilidade de se cometer um falso negativo é beta, é estabelecida. Então, você estabelece o beta e aí você calcula a probabilidade de aquela concentração afetar a decisão em termos do erro do tipo 2 da estatística. É Parece que assim, complicado, mas na prática, na hora de fazer conta, é bem simples. Vai ô ser bem Maísa, simples. eu resumindo o que o Fernando falou, assim, na verdade, o que eu também entendi, depois que eu fui, principalmente, trabalhar com matriz de alimentos, é onde tem mais, né, essa questão do limite de decisão, é que o LD é importante para aquilo que não pode ter. Né? Às vezes eu estou monitorando algum analito lá que não pode ter, é proibido por legislação, por alguma norma, por algum canto, é proibido que não pode ter. Então aí ele fica importante. Fora isso, ele perde a importância e o limite de quantificação toma a frente, né, Fernando? Não, aí na verdade, mas aí são coisas diferentes, eles não são comparáveis, tá? LD e LQ não são comparáveis, porque aí quem deveria tomar a frente é o limite de decisão, é o outro LD. Porque aí é o limite de decisão definido lá, eu esqueci o número da ISO, mas tem uma ISO que define esse limite de decisão, ele é o caso geral, ele é, assim, o limite de detecção é um caso particular do limite de decisão. O limite de decisão é o caso geral. O limite de decisão é o seguinte, pega o valor que você encontrou da amostra, compara contra o limite normativo. Então, naquela região, vamos imaginar uma curva normal aqui, e vamos colocar assim, investigue a incerteza de uma amostra com a concentração bem em cima do limite normativo. Aí você vai ter um t-student unilateral, ou seja, 50 ppm é o limite normativo. Eu vou lá e calculei uma amostra, estimei uma amostra de 49 ppm. Ok, considero que está no mesmo nível. Qual que é a incerteza desse 49 ppm? Vamos supor que seja 3. E aí eu tenho algumas formas de fazer esse limite de decisão. Eu vou pegar os 50, vou somar 3, eu estou supondo o limite máximo tolerado, né? Então eu vou somar, vou dar margem para o cliente. 50 mais 3 vezes um t-student.
Aí que o pessoal confunde, não é o mesmo T-Student da incerteza expandida, porque a incerteza expandida é bilateral. Eu quero só um lado da normal agora. É o T-Student unilateral. E aí aquele K igual a 96, ele vira 1,64. Porque para normal unilateral, deixa de ser 2, 95%, né? Para pegar 95% é outro múltiplo. Então, você multiplica por 1,64, se você quiser 95%, para pegar um lado só da normal. Pegando um lado só, você tem que a probabilidade de cometer aquele erro é 5%, se você estabeleceu 95%, né? E aí você tem o estimado limite de decisão. E é o mesmo raciocínio para o limite de detecção, só que o limite de detecção tem que ser estudado do zero, aí é zero mesmo. Aí eu preciso de um branco que não tenha nada. Ou, pelo menos, o mais próximo possível disso, né? Ô, Então, Maísa, deu para deixa eu só entender? terminar de... Deu. É porque ela está falando aqui que lá onde ela trabalha, tem que estimar os dois. Provavelmente, lá no protocolo de validação, eles colocaram isso, para estimar o limite de detecção, que o Fernando até falou, que a gente, né, químicos da rotina, assim, utiliza ainda essa nomenclatura de limite de detecção, mas a gente já sabe que, assim, para quando é quantificável, eu não dou importância para o limite de detecção. Eu me preocupo mais com a de quantificação. Aí lá no seu protocolo pode ser que esteja os dois, tá, Maísa? E aí é isso que o Fernando está falando. Só seria limite de detecção se tivesse um zero real. Se não, você parte para limite de decisão e o limite de detecção está dentro do limite de decisão, não é isso? É um caso particular. E aí o limite de decisão é tipo a regra de decisão, vai. Você usa a probabilidade para calcular e fica um pouco mais complexo. Mas assim, no seu caso, Maísa, que eu sei que você onde você trabalha, né? Não precisaria. Apenas para os qualitativos, né? Aí pode usar continuar usando essa nomenclatura de limite de detecção? Aí não, porque aí de Vários. acordo com o VIN não poderia. De acordo com o VIN não existe limite de detecção para qualitativo. Aí E a teria gente que faz ser o quê para limite. saber se até que ponto a gente está vendo? Quando a gente vai Eu, fazer um eu teste, uso, por exemplo. assim, com referência. Aí o VIN não fala, mas eu uso com referência em artigos limite de sensibilidade, Uhum. para não usar a definição do VIN. Tá, Maísa? Então, assim, no seu caso aí, precisaria para os qualitativos, e aí você está chamando de limite de detecção, né? E o que o Fernando está falando é que ele preferiria chamar de limite de sensibilidade, É, limite de sensibilidade. ela tem um ensaio quali? Se for ensaio quali, eu Ela, usaria limite de sensibilidade. ela deve ter, sim, lá no É. escopo dela. Aí, mas assim, eu não vejo como problema se tá lá, se alguém já calculou isso aí, eu não vejo como problema. O problema é que para a rotina, para a sua rotina, é que ela trabalha com um laboratório de água e efluentes. Então, na sua rotina, você não vai usar esse limite de detecção. Então, se Não, você está provavelmente monitorando não. ele, por exemplo, algum tipo de controle, na sua realidade não vai fazer diferença, não. Você tem que se preocupar com Provavelmente não. codificação, né? Provavelmente não. Agora, uma dica que eu dou é que eles não são comparáveis, tá? Limite de quantificação e decisão, eles não têm nada a ver, eles não são Não, de comparáveis, decisão. eles não têm assim, não, eu digo quant e o decisão, ou quant e detecção, eles não são comparáveis, eles não têm superioridade, hierarquia nenhuma um sobre o outro, eles não têm obrigação de estar acima, estar abaixo. É lógico que detecção, quando é zero, não tem como, né? Mas, assim, são coisas Existe limite de diferentes. detecção que é acima do de quantificação? Olha, eu tenho que pensar para te responder. É porque a gente pensou num caso específico do limite Pode de acontecer deles se confundirem um pouco, mas é raro. Pode é, acontecer. Eu não vou te garantir que é sempre que o LQ está acima, não. Eu não posso garantir isso, não. Mas, não sei, é difícil pensar isso. Mas a é. ideia é que você nunca coloque em hierarquias. Eles não têm hierarquia um sobre o outro. O LQ é uma coisa, a LD é outra. Né? O LQ, e eles têm objetivos completamente diferentes. O objetivo do LQ é cercar a sua faixa de trabalho. Para você não ter que passar um resultado para o cliente muito esquisito, né? Você até poderia gerar um resultado 2 mais ou menos 5, mas aquilo ali não te permite tomar uma decisão adequada. É isso. LQ E depende. aí a gente chega no outro ponto também, que assim, eu sei que o Fernando está trabalhando duro aí para quebrar essa questão também, e né, quando ele fala muito de estatística, que é a pessoa, o laboratório, né, em si, preferir esconder, aí ele volta para aquela nebulosidade do medo, da incerteza, porque ele não sabe resolver o problema. Então, nesse caso aí, vai ser esquisito. Não, eu sei que vai ser esquisito. Isso as pessoas conseguem ver facilmente, que é esquisito 2 mais ou menos 5. Mas eles preferem esconder o 5
né? E acreditar no 2, ao invés de fazer os testes que a gente citou aqui, né? Ir para a prática, fazer algo mais real. Aí é que tá. Justamente, ó, a incerteza se torna mais crítica quando você chega perto dos LQs. Por isso que eu sou Uhum. completamente contrário àquela ideia de incerteza fixa do procedimento, incerteza fixa do método, aquilo não existe, né? Porque se Expandida. você pensar que o procedimento tivesse, se ele tivesse uma incerteza fixa, você não tem a curva em forma de barriga para definir sua faixa de trabalho. A sua curva seria reta, a incerteza seria a mesma para todos os pontos, e quando você chegar perto dos LQs, superior e inferior, seu resultado está completamente errado. Por isso que a incerteza de fixa de método, ela induz a erro, sempre vai errar. Ela só vai acertar no único caso, quando seu resultado for exatamente ali no centro da barriga do procedimento, na melhor posição da faixa de trabalho. Só ali que ela acerta, o resto ela erra. Então, a gente tem que Fernando, ter mais... e aí, o que Oi, mais que a gente pode falar aí rápido para a gente poder só finalizando já, né? já ir para a reta Olha, final? O que a você gente acha? poderia falar curva de calibração, mas aí, se o pessoal quiser, eu comento sobre curva de calibração, qualidade do ajuste, os problemas que... Vamos comentar assim, rápido, de forma Tá, rápida. Depois a gente tá, pode então, pensar em fazer uma segunda dobradinha também. tá. Então eu vou fazer em forma meio de Me tópicos, assim, surpreendeu, porque eu fiquei com medo, achei que o pessoal ia ficar, né, com medo desse tema, mas parece que eles gostaram. Eu gosto de trazer umas coisas polêmicas, eu vou trazer uns tópicos agora, curiosidades sobre curva, ou regressão linear em forma geral. Primeira curiosidade, dados de curva de calibração, quando você ajusta mínimos quadrados, eles não têm que ser normais. Isso aí é uma invenção que tem vários livros ainda trazem isso. Eu tive colega lá na estatística lá na UFMG que usava regressão com dados exponenciais. Qual o problema? Né? Primeiro mito a ser quebrado é esse, não tem que ter obrigação de normalidade. A obrigação de normalidade é só quando você faz uma nova, um teste F, um teste T, beleza. E os E, testes paramétricos, né? Agora, para fazer regressão, não. E a segunda é porque a curiosidade. questão, é porque eu acho que o pessoal fica, eu também desmistifico muito isso nos meus treinamentos. O problema não é não ser normal, quer dizer, não tem problema não ser normal, Não né? ser normal, A né? questão é que quando não é normal, a gente não aplica esses testes rotineiros, que nem você É, explicou, que é o que a gente mais bate na tecla, né, de é. fazer. E aí a forma é diferente. Se você estiver lidando com dados não normais, aí é melhor apelar para os testes não paramétricos. Aí você tem Aí o eu Wilcoxon. digo que eu falo que é para contratar o estatístico, eu contrato o Fernando. Então tá bom. Aí você tem o Wilcoxon, Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, são os testes não paramétricos que eles não têm obrigatoriedade nenhuma de distribuição. Segunda curiosidade de regressão linear. Quando você faz uma curva de calibração em laboratório e faz o mínimos quadrados univariado, que é o que quase todo mundo faz, né, porque o bivariado só alguns laboratórios bem com conhecimento avançado que fazem, você não consegue carregar a rastreabilidade do padrão. Você não Você falou consegue a carregar a nova? certeza do padrão. Oi? Você fala a Não. nova? Não, regressão de mínimos quadrados, método Ah, dos mínimos quadrados, univariado. Você não consegue carregar a incerteza daquele padrão da curva, porque ele é matematicamente desprezado, ele obrigatoriamente é desprezado nesse processo. Então, o que eu faço para não perder a rastreabilidade? Porque aí o intercepto e a inclinação da curva, eles ficam sem rastreabilidade. Eu vou lá e passo um padrão por fora da curva para fazer o controle de qualidade, digamos assim, a recuperação. Esse padrão da recuperação ele vai me garantir rastreabilidade. Então, quando você fala a incerteza dos padrões da curva, não, se for univariado, esquece. Não pode. É restrição matemática. Eu tenho vídeo no canal falando disso. Não pode passar. Quem passa são as incertezas dos sinais instrumentais, que provavelmente carregam parte das incertezas dos padrões, porque se você flutuar muito nos padrões, vai flutuar também no sinal instrumental. Né? É esperado isso. Pode ser que não aconteça da forma mais esperada, mas sim. Então, você passa a recuperação por fora da curva, não vai fazer parte da curva, e aquela correção de recuperação com aquele padrão é que vai fazer a rastreabilidade, a recuperação, e vai carregar o que se chama de incerteza do padrão, que na verdade é a incerteza da correção de recuperação com quando você base no material de fala referência. por fora da curva, seria fora da faixa dos pontos da curva? Não, não é fora da faixa, não. É não pertencer aos pontos, é não ser Aos os mesmos pontos. pontos. É não ser o mesmo experimento daqueles pontos, é ser Uhum. preparado independente. É esperado que você coloque ele dentro da sua curva, em algum lugar dentro da curva. Pode ser no meio, pode ser um pouco deslocado, tudo bem, mas tente colocar dentro da sua faixa, né? Agora, não, o que eu estou falando é preparo independente.
É Ah, preparado à tá. parte, preparo independente. Ah, tá. Essa Você que é a está ideia. falando de replicatas independentes. Não, independente dos da curva. Por exemplo, eu vou fazer a curva de Aham. calibração nos níveis um, 2 Uhum. e 3. Então, eu faço lá triplicata, preparo independente, triplicata do nível um, nível 2, nível 3. Esses são os da curva. Você Isso. coloca para o lado da bancada. Agora, prepara outro independente, três independentes, que vai ser a sua recuperação. Ele não vai fazer parte da estimativa da curva, entendeu? Uhum. Ele vai estar dentro da faixa de trabalho, mas a curva não vai passar por ele, não vai ver esses pontos. Esses pontos são independentes da curva. A curva não vai usar esses pontos para Eu ser sempre ouvi determinado. muito fazer assim, mas eu nem sei se tem diferença fazer assim. Você fala na veracidade, né? a veracidade ela Eu não nunca pode ser, aproveito, eu nunca aproveito dados da curva para fazer é, veracidade, não. não pode ser, exatamente, Mas porque, se eu fizer isso para todo mundo, estou errada? como assim, para todo É porque mundo? eu nunca coloco os dados da curva na veracidade. Não, mas não é para colocar. Ah, tá, entendi. Não, Achei que não era é em para casos colocar. especiais. Então, Não, não, não. tá certo. Não tem como. Agora, se você conseguir fazer o modelo bivariado, aí você não precisa mais desse preparo independente. Aí os Uhum. próprios dados, mas aí tem que ter um software, é um cálculo mais complicado, é É. algoritmo, não é trivial. O vídeo que Uhum. eu tenho lá é do mínimos quadrados univariado, bivariado é algoritmo, é mais complicado. Então, é outra curiosidade da curva. Mais algumas curiosidades sobre curva de calibração. Não existe obrigatoriedade de ser balanceada, ela pode ser desbalanceada, existem casos estratégicos que você desbalanceia a curva propositalmente, lógico que você não vai fazer 1, 2, 3 e 100, né? Mas se você quiser fazer 1, 2, 3 e 7, pode, porque às vezes tem amostras que caem exclusivamente na região mais baixa e na região do 7, e eu quero É. essas duas, e eu não quero gastar mais dinheiro para fazer 5 e 6, então pode Você acontecer. já fez todos os testes e já viu que passa nos outros parâmetros, que nem o Fernando falou. Não adianta você Aí você ter esse 7 lá e não passar na precisão e na é, velocidade. validou. Aí validou daquele jeito e é daquele jeito. Por isso que eu falei que é igual a rotina, né? Você não pode mudar. Uma outra. Fernando, aqui o Oi. Rafael está perguntando. O estudo, ele colocou aqui, só uma contribuição. O estudo de precisão sempre vai ser a chave da determinação de uma incerteza condizente. Eu acho que é porque é Hum, aquilo que você falou, né? Que a precisão. mas depende, são coisas diferentes. Assim, depende de como você estabeleceu a precisão. Se você estabeleceu só como de padrão e coeficiente de variação, ela é uma coisa. Estimativa da incerteza para o mensurando, você tem que considerar as grandezas. Pode ser diferente, completamente diferente. Nem sempre isso acontece. Aquele coeficiente de variação que você estimou lá, ele pode ser apenas uma das grandezas do modelo. Não quer dizer que a incerteza vai ser igual a ele, não. Entendeu? Geralmente a gente usa esse raciocínio aí. Você, por exemplo, eu quero analisar puramente a precisão. Tudo bem, você faz amostras, ou se quiser olhar apenas pelo sinal instrumental ou pelo resultado como um todo, você que define isso. Aí você estipulou que o coeficiente de variação teria que ser no máximo 15%, foi e passou. Outra coisa completamente diferente é estimar a incerteza de cada amostra na rotina. E aí você vai passar, vai colocar o dado ali na planilha e ela gera o resultado para você com incerteza. Aí é por amostra na rotina. Por Mas isso é que que eu acredito que pelo menos eu acredito assim que a precisão é o que traz mais aquilo que você bateu na tecla da realidade da rotina, né? Porque é lá ela onde a vai, gente faz maior número de réplicas, de replicatas, né? mas ela dá Então, uma noção. Ela não quer dizer que vai ser igual às outras amostras, mas não. ela dá uma. Porque assim, às vezes Dá uma noção. na verdade a gente faz menos, né? A É, gente usa o material de referência, que nem você citou, aí eu acho que é nesse sentido também que ele é. estava Ela falando. dá uma noção. Então, se você tem um relatório de validação, aliás, é bom usar para isso também, e você nota que, em geral, titulações, sei lá, geram 2% de certeza, 1% de precisão, digamos assim, 1% de CV, 2% de CV, você tem condição de avaliar, quando estiver na rotina, se a amostra está muito fora da realidade. Por exemplo, nossa, chegou uma amostra aqui que é quase branco, deu 20% de coeficiente de variação. Aí você entende, não, mas ela é quase branca, então está coerente. Agora, se for uma amostra de uma concentração bem encaixada na faixa, e você acha uma incerteza de 20%, opa, tem alguma coisa errada, porque na minha validação eu tenho noção que dá 2%. É noção, eu não posso usar o mesmo valor, não. Porque a incerteza, ela depende do resultado, e o resultado depende de cada amostra tem uma, né? Sim.
Então, é isso. Acho que é isso que ele Fernando, perguntou. eu acho que a Oi. gente pode já, depois no off, a gente já marca a segunda, Tá bom. O a pessoal tem segunda muita replicada tem mais dessa live. perguntas? Não, até que o pessoal não tem mais pergunta, não, mas elogiaram bastante, gostaram bastante dessa discussão que a gente foi trazendo, e foi bom porque alguém até colocou aqui que, como eu sou muito da rotina, as perguntas, da forma que eu estava perguntando para você, estava sendo legal para trazer essa realidade, essa junção, né? Que Sim. era exatamente, a gente não combinou isso, né? Eu deixei o Fernando livre para ele falar da forma que ele quisesse, mas acho que pelo menos chegou no objetivo que eu queria, sabe? Da gente balancear o que é muito na rotina com o que a gente deveria fazer, né, na realidade metrológica para que essas coisas funcionassem. Ah, eu estou muito grata, Fernando. Eu também agradeço. Dá tempo da gente ter uns minutinhos de consideração final aí? Claro, aham. Tá bom. Então, gente, sobre esse assunto de validação, e juntamente com metrologia e incerteza, é o que eu enfatizo sempre. Para validação, como não é diferente da rotina, você tem que olhar para o mensurando. Você está validando, é o ato de medir aquele mensurando. Então, a equação tem que estar desenvolvida, né? Não começa pensando em certeza, se aquilo vai influenciar na incerteza, não. Não é assim que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar em variável aleatória. Ah, isso aqui é a grandeza, influencia na grandeza, influencia na concentração, é grandeza. Aí a incerteza é simplesmente a consequência daquilo, porque as grandezas são variáveis aleatórias, elas flutuam. E aí você pensa grandeza, modelo, equação do mensurando, e a partir dela, aí eu gero a incerteza, porque a incerteza não existe sozinha. Não existe você somar fontes, ficar listando no Excel lá um monte de fontes, não existe isso, não. O que existe é a Não existe equação. guardar ela na gaveta também, né, Fernando? O quê? Não Não existe existe? guardar ela na gaveta também. Não vão fazer isso. Formulário? Guardar na gaveta a incerteza, né? O Ah, pessoal calcula e guarda na gaveta. entendi. Ela tem que ser declarada, senão o resultado não fica válido. É a mesma coisa de você dar um resultado 50. Mas 50 o quê? Qual é a unidade de medida? Faltar unidade de medida, para mim, é tão grave quanto faltar incerteza. Porque você não perdeu a referência. Né? Então, a dica que eu dou para o pessoal seja validação, seja rotina, olha para o mensurando, faça perguntas para o mensurando, não fique pensando em incerteza antes da hora. A incerteza só existe porque existe o mensurando. É ele que manda, é a equação dele que manda. Então, se você perguntar, a temperatura influencia na incerteza, não pensa dessa forma, não faça essa pergunta. Faça a seguinte pergunta: a temperatura influencia no meu mensurando? A temperatura influencia na grandeza que eu estou medindo? Aí sim, essa é a pergunta certa. Então, é isso. Obrigado pela audiência aí, pelo convite. Não vamos ter ansiedade, né? Não vamos ficar como um bicho de sete cabeças. Eu acho que esse fechamento aí foi incrível. E, Fernanda, adorei. Acho que já ajudou bastante o pessoal aí nesse processo de validação. Depois a gente combina de falar de novo sobre esse tema. E obrigada, viu? Gente, segue o canal do Fernando. Isso. Manda aí. Eu não vejo o chat aqui, mas manda. Vai ficar na descrição do vídeo, de qualquer forma. Já tá lá. E aí vai ficar lá na descrição. Tá na descrição do vídeo, Tatiana. Tem um delay aqui. Mas, de qualquer forma, não dá para eu copiar aqui. Mas vai ficar já tá lá na descrição do vídeo. Quando a gente encerrar a live, naquele assunto lá, já tá lá fixado. O Rafael falou que era isso mesmo que ele estava dizendo. Gente, então, obrigada. Boa noite. Boa noite, Fernando. Tá joia. Boa noite. Muito obrigado. Igualmente. Tudo de bom e vamos continuar esse diálogo. Vamos sim. Tchau. Tchau.